Gigante até, porque ele como padre e teólogo era uma pessoa também de uma capacidade intelectual incrível. Aliás, ele não só escreveu vários livros sobre teologia, como também escreveu música, né, e de altíssima qualidade, era um músico de excelência. Quando eu fui fazer meu mestrado no Rio Grande do Sul, em piano, eu tinha que achar um tema para escrever a minha dissertação. E estava assim buscando realmente, né? O que eu vou fazer? Tem que ser um tópico inédito, sobre o qual nunca ninguém escreveu. E um belo dia, assistindo uma palestra de um outro compositor brasileiro, chamado Ricardo Takuchian, me veio a ideia sobre, assim, me veio uma ideia, por que não falar de um compositor paranaense? Porque na palestra o Ricardo Takuchian ressaltou muito a importância de falar sobre a música brasileira, escrever sobre a música brasileira. E aí eu pensei assim, mas então eu poderia fazer isso, mas o que especificamente? Vou falar sobre um compositor paranaense, vou escrever sobre alguém. E aí, assim, o coração já, né, falou mais alto, e a primeira pessoa que eu pensei foi nele. E aí falei com ele, eu disse assim, padre, posso escrever sobre a sua obra para piano? E ele ficou felicíssimo. E ele era uma pessoa tão generosa que ele disse assim, eu tenho que te dar as partituras. Eu tenho aqui algumas editadas que você não encontra mais para comprar e tenho meus manuscritos e eu vou te dar. Vou fazer uma cópia e vou te dar meus manuscritos. E eu obtive as partituras em poucas horas, né? Foi assim, eu telefonei para ele e ele, realmente foi uma emoção muito grande, né? Minha e dele. Porque eu, imagina, ele me conheceu como uma aluna, era uma jovem, uma adolescente, e de repente, com 24, 25 anos, eu fazendo um mestrado, né, volto e peço para ele para escrever sobre ele. Então ele ficou muito emocionado. E a minha dissertação, que é intitulada A Obra Pianística do Padre José de Almeida Penalva, foi o primeiro trabalho escrito sobre a obra pianística dele. Nunca tinha escrito nada, nunca tinha sido escrito absolutamente nada antes da minha dissertação. Assim, nada estruturado, né? Uma pesquisa, de fato. Então, sobre a obra de piano, assim, o primeiro trabalho redigido foi o meu. Fiz uma edição da obra dele para piano solo, que foi uma forma de ajudar a divulgar. Algumas das coisas são excepcionais, as sonatas são muito boa música. Algumas coisas de muita vanguarda, de muita novidade, inclusive do ponto de vista da notação, uma notação aberta. A peça que faz, inclusive eu pus como capa do livro, chama-se Diálogos, é uma peça que a maior parte das pessoas até se surpreende com a notação, uma notação muito contemporânea. E o que é curioso, agora falando um pouco da música dele, é justamente isso, porque o Padre Penalva tem essa música que aparentemente é rígida, ou pelo menos começa rígida, e de repente é uma força que atravessa a música e quebra as estruturas da música, uma coisa assim violentíssima. Deixa de ser ortodoxo. Ele não é ortodoxo nunca. Ele não. Mas Mas a rigidez deles sugeriria uma ortodoxia, mas a música dele não. A música, de repente, assim, tem uma inserção, uma invasão do caos na música dele, a invasão do mundo na música dele. E às vezes a música dele acaba assim, ou seja, invade e acaba em caos, e às vezes tem um apaziguamento desse caos e uma tranquilização, uma acomodação desse caos. É uma música muito, muito impressionante, é difícil de tocar, mas muito impressionante.
vou ensinar você a reger como em escola de culinária. O que você preparar, você tem que comer. Então, você prepara a música e daí você rege no concerto. E assim ele me tutorou por uns 20 anos até quando ele faleceu eu herdar o coral. Não há no mundo nenhum outro compositor de vanguarda que tenha sido simultaneamente um padre. Foi um desperdício para a igreja não ter feito isso. Uma pessoa que tomava decisões muito firmes. Aquilo que ele acreditava, ele não deixava por menos. Ele discutia, ele polemizava, ele brigava. Chegava às raias da teimosia? Sim, podemos dizer que chegava a ser teimoso, mas era uma teimosia que não era assim agressiva no sentido de querer a derrota do outro, mas ele defendia a verdade, ou aquilo que ele prezava mais como mais importante nas coisas. Porque não haveria ninguém mais no mundo capaz de ter contribuído como ele poderia ter contribuído naquele momento. Apaixonado pela igreja, apaixonado por Cristo e, ao mesmo tempo, no ensino de teologia, tinha o mesmo rigor, né, com a qual a gente percebe que na escola de música os seus estudantes notavam, né? São componentes de uma mesma pessoa, mas que todas estas facetas se harmonizam. E quanto mais nós nos aproximamos da sua figura, hoje, depois dos 10 anos da sua morte, mais e mais, né, esse encontro é tão necessário para compreendermos, né, o poliédrico Padre Penhalva, né, mas numa categoria não de distanciar os polos que foram vivenciados por ele profundamente, né, sobretudo este do homem da arte, né, e este do homem da teologia, o homem da igreja. As pessoas queriam ficar com o Padre Penhalva, algumas pessoas que cantaram no coral foram cantores profissionais. Sendo cantor profissional ou não, a pessoa estava ali para ficar aprendendo música com o Padre Penhalva, porque só cantar com ele no coral já ensinava mais música do que na prática, né? Do que a própria formação acadêmica podia, né? E dizem que ele